Muito boa tarde a todos. Bem-vindos sejam ao Cineteatro de São João, aqui em Palmela, onde é um prazer recebê-los. Começar por dizer-vos que estamos em direto, num streaming, que podem ver a posteriori, mas aproveito para cumprimentar as pessoas que através do Facebook nos veem nesta altura, na página Carlos Sousa, Palmela 2021. Agradecer ainda a vossa presença aqui no Cineteatro de São João, ainda que limitados pelas contingências que vivemos atualmente, provocadas por esta pandemia, que parece querer tirar-nos a liberdade e que quase impede momentos como este, de encontro de pessoas que têm como objetivo o trabalho em prol da população e da vida do concelho de Palmela. Apresentamos aqui a candidatura de Carlos Sousa à presidência da Câmara Municipal de Palmela nas eleições autárquicas do próximo ano 2021. Este momento é de particular importância também para o movimento Cidadãos pelo Concelho de Palmela, que dinamiza a candidatura independente de Carlos Sousa e pretende dar um novo impulso à vida do concelho, abrindo espaço para o debate e reflexão sobre os grandes temas que dizem respeito à vida local, regional e, por que não dizê-lo, nacional. O movimento Cidadãos pelo Concelho de Palmela é nesta apresentação aqui representado por Tiago Falcato, que é licenciado em Economia, desempenha funções de dirigente intermédio na Administração Indireta do Estado, Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Passo então a palavra ao Tiago Falcato. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Não sou profissional da comunicação e, portanto, vou-me permitir trazer uma cábula e ler. Não tenho a dicção que o Luís Mestres tem, com muita pena minha, mas espero que me percebam bem. Estamos muito satisfeitos por termos a sala, dentro do contexto atual, com esta dimensão repleta dos lugares que tínhamos disponíveis. E pronto, o movimento está a crescer, está feliz e agradece que estejam todos aqui hoje. O Cidadãos por Palmela é um movimento de cidadãos preocupados com todo o concelho de Palmela, que querem mais e melhor. É um movimento totalmente independente, sem qualquer tipo de compromisso partidário. Pretende uma relação de verdadeira proximidade que vá ao encontro das pessoas e das suas necessidades. Que tenha abertura para ouvir e respeitar todas e todos. Que possa consciencializar, otimizar os recursos para melhor servir todo o território do nosso concelho. Para um futuro com maior qualidade de vida e sempre respeitando a natureza. Vamos estar ao lado de agentes económicos, sociais e culturais para poder servir o cidadão de uma forma justa e humana, não esquecendo os grupos mais desfavorecidos da nossa comunidade. Iremos ser verdadeiros parceiros das associações e coletividades, do tecido empresarial, grandes e microempresas, do grande e do pequeno agricultor, dos cidadãos individuais, para ouvir as suas opiniões e contributos e assim podermos fazer um plano estratégico, coeso e integrado, que possa fazer Palmela mais e melhor para os que cá vivem e trabalham. Queremos o vosso apoio sem exceção, cuja motivação seja sempre Palmela mais e melhor. Queremos Palmela como polo dinamizador também ao nível cultural, académico e desportivo, que se sente no melhor que a nossa terra tem e potencie para poder crescer em todos os campos, que tragam prosperidade e melhor qualidade de vida. A nossa equipa é composta por mulheres e alguns homens. Aqui também queremos ser inovadores. É importante dar um papel de reafirmação à mulher.
com experiência ao nível da gestão autárquica, empresarial, institucional, nacional e estrangeira. É uma equipa jovem que pretende mudar só para melhor, crescendo sempre com base no interesse do cidadão e da sua participação cívica. Motiva-nos uma sociedade informada, coesa, que consciente trabalha para o melhor coletivo. Contamos também, e muito, com os trabalhadores municipais, pois só com o seu empenho conseguiremos atingir as metas que nos propomos. Acreditamos que só com a iniciativa e o contributo de todos se pode melhorar. Com a diversidade de opiniões e o respeito por essas opiniões, iremos dinamizar um concelho que, com essas forças vivas, irão contribuir para uma região de Setúbal e uma área metropolitana de Lisboa com dinâmicas contributoras para um maior desenvolvimento até nacional. Queremos mais e melhor para todas e todos. Acreditamos que há caminho, que temos uma terra linda, mas queremos mais. É esta a nossa ambição. É este o nosso compromisso. Contamos convosco ao nosso lado. Obrigado. Chega agora a vez de apresentar a cabeça de lista à Assembleia Municipal. É ela, Ana Sofia Calixto Marrucho Ferreira da Costa. Tem 32 anos, é natural de Pinhal Novo, é licenciada em Engenharia Informática e Gestão pelo Instituto Politécnico de Setúbal e trabalha como engenheira de suporte na Microsoft. Ana Sofia Calixto Marrucho Ferreira da Costa. Muito boa tarde, obrigada por estarem presentes. Como disse ali o colega, não somos peritos nestas situações e, como tal, também trouxe a minha cábula. Como movimento independente, somos cidadãos como todas as pessoas presentes nesta plateia e estamos aqui para ajudar e também para quebrar a ideia de que a política é só para alguns. Não, a política não é a política é para todos e não só para alguns. É para todos os cidadãos que por ela tenham interesse ou que se queiram interessar. Precisamos de sangue novo, opiniões das pessoas comuns para podermos evoluir. Só assim conseguiremos atingir e sentir na pele o que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. Até à data, encontramos pontos críticos no nosso concelho que necessitam de intervenção rápida, bem como problemas que conhecemos a nível de alterações climáticas ou ambientais. Cabe-nos a nós analisar e criar as alterações necessárias. Temos vindo a identificar problemas com tratamento de resíduos e recolha de resíduos também, problemas rodoviários, estacionamentos, espaços verdes, limpeza de espaços públicos, entre muitos outros. Uma lista infinita de ações em todo o concelho. E relembro que todos eles vão ter a nossa atenção para as alterações climáticas, pois está em jogo toda a nossa humanidade. Não seremos simplesmente as pessoas do movimento independente. Seremos, sim, um todo a remar para o mesmo lado. E como não poderia faltar, deixo aqui o meu legado de Ferreira da Costa, para quem está nesta sala e conheceu, em como, em primeiro lugar e em primeira mão, está o bem-estar de todos nós. Obrigada. E vamos prosseguir a apresentação com a apresentação, dos cabeças de lista ou das cabeças de lista às Assembleias de Freguesia do Concelho. Freguesia de Palmela, Orlanda Maria Barrocas Cândido Matias. Tem 63 anos, é natural de Palmela, onde reside, é casada e mãe de 2 filhos. Está reformada desde 2015.
depois de mais de 30 anos de serviço na área da contabilidade na Câmara Municipal de Palmela. Participou em 5 direções da Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela. Orlando Maria Barrocas Cândido Matias. Pinhal Novo, Maria Adelaide Ferreira Cardoso Reis, 54 anos. É natural de Moçambique, reside em Pinhal Novo, é casada e tem uma filha. Tem o 5º ano de Gestão de Empresas, no ISEG, área em que trabalha. É voluntária na Quintinha ABC, Associação Protetora dos Animais, em Palmela. Maria Adelaide Ferreira Cardoso Reis. Segue-se a Quinta do Anjo. Vanessa Alexandra Cardoso Dias Contente. 36 anos, natural de Setúbal, residente em Quinta do Anjo. Casada e mãe de uma filha. Licenciada em Política Social. Desempenha funções como assistente social numa instituição particular de solidariedade social na área da família, infância e juventude. Desenvolveu trabalhos como voluntária na APAV, Associação de Apoio à Vítima, e na recolha de bens para o Banco Alimentar. Vanessa Alexandra Cardoso Dias Contente. Poceirão e Marateca. Liliana Alexandra Carreira Marujo. 37 anos, natural de Alcochete, reside na Lagoa do Calvo, Poceirão. É casada e mãe de um filho. É educadora de infância, em cuja área é licenciada. O momento que é importante referir é o de que a Liliana é, como dizia, natural de Alcochete, reside na Lagoa do Calvo e é candidata à Assembleia de Freguesia do Poceirão e Marateca. Liliana Alexandra Carreira Marujo. O momento de intervenção de cada uma das candidatas acontecerá nas apresentações que decorrerão na sede de freguesia respectiva, em data a anunciar. Não contrariando o protocolo que dita as regras destes eventos, mas por razões lógicas, está aguardado para a última apresentação do candidato cabeça de lista do Movimento Cidadãos pelo Concelho de Palmela à presidência da Câmara Municipal de Palmela nas eleições autárquicas de 2021. Carlos Manuel Barateiro de Sousa. – 69 anos. É casado, tem 6 filhos e vive em Palmela. Frequentou o curso de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior Técnico. Atualmente é presidente do Centro Social de Palmela, responsabilidade que exerce desde 2018. Desde 1980, reúne uma vasta experiência de gestão autárquica em municípios do distrito de Setúbal. A saber, presidente da Câmara Municipal de Setúbal entre 2001 e 2006. Presidente da Câmara Municipal de Palmela entre 1994 e 2001. Vereador do Urbanismo e Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Palmela entre 1990 e 1993. Vereador e Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamentos de Almada entre 1981 e 1985. Vereador das Obras Municipais na Câmara Municipal de Almada em 1980. Presidente da Associação de Municípios do Distrito de Setúbal entre 1998 e 2005. Presidente da Assembleia Distrital de Setúbal entre 1995 e 2002. Carlos Sousa
tem uma longa experiência de trabalho de direção e coordenação de projetos de desenvolvimento local e regional e de gestão de empresas privadas em Portugal e no estrangeiro, designadamente em Angola, Cabo Verde e Moçambique, países onde coordenou projetos que abrangiam estratégias e desenvolvimento sustentável de requalificação urbana e social. Assumiu, entre outras responsabilidades, a coordenação técnica política do primeiro Plano de Desenvolvimento Regional de Portugal, o PIDDS, Plano Integrado de Desenvolvimento do Distrito de Setúbal, em 1987, e foi coordenador do PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento da Península de Setúbal, em 2004, entre outros projetos. O seu currículo faz ainda parte, a direção e consultoria em várias empresas privadas em Portugal e no estrangeiro, e Carlos Sousa tem ainda mantido sempre um espaço na sua vida para o voluntariado, expresso em missões como a presidência do Centro Jovem Tabor, a direção da Cáritas Diocesana de Setúbal e a coordenação de partidários da paz do Distrito de Setúbal e a Santa Casa da Misericórdia de Almada. É a altura de passar a palavra a Carlos Sousa, candidato à Câmara Municipal de Palmela. Estou a pôr aqui o cronómetro para, no caso de não me alongar muito, mas de qualquer maneira, como está a luzes, quando alguém tiver a começar a adormecer, alguém me avisa aí ou eu olho com atenção. Meus caros amigos, primeiro que tudo, muito obrigado pela vossa presença, amigos e amigas. É bom ver amigos novos e é bom ver amigos com quem alguns dos projetos que o Luís Mestre há pouco falou, que foram os meus parceiros, e já lá vão uns anitos bons, a levar à prática esses projetos em prol da nossa região, da região de Setúbal. Agradeço naturalmente a cedência destas instalações à Câmara Municipal de Palmela. Se me permitem aqui um agradecimento muito especial, temos aqui a Teresa Serranho e o Luís Serranho, que são do movimento independente Viver o Conselho das Caldas da Rainha. Isto porque foram os primeiros, em novembro de 1919, em novembro do ano passado, a quem eu fui pedir conselhos, perguntar como é que eram estas coisas de movimentos independentes. Ajudaram-me bastante, ajudaram-nos bastante e continuam a ajudar e vão continuar com os seus avisados conselhos. Acho que é importante dizer aqui alguma coisa. Alguns de vós já tive a oportunidade de explicar porque é que me candidatei à presidência da Câmara de Palmela. Provavelmente ali os meus companheiros que estão ali e companheiros das duas rodas deverão estar a pensar, mas já não tem juízo nenhum, ele deveria estar a andar aí de moto e aproveitar o bom tempo e o mau tempo. Mas isto tem uma história cronológica, não é? Porque é que isto aconteceu? Porque é que esta decisão aconteceu? Tanto, como todos sabem, ou a maior parte sabe, em 2006 saí da Câmara Municipal de Setúbal. Em 2008, depois de pensar bastante, saí do Partido Comunista Português. Dizer que desde 2006 até 2017, sempre que se aproximavam atos eleitorais para as autarquias, sempre tive convites ou de movimentos independentes, ou de pessoas que queriam criar movimentos independentes, ou de partidos. E aquilo que eu disse na altura, e era sincero da minha parte, já cumpri 26 anos da minha vida ao poder local, 26 anos a sério, não é? Portanto, aqui estes jovens que estão aqui à frente são 5 dos meus 6 filhos, e a maior parte deles eu não os via crescer, não é? Porque quando eu chegava a casa já estavam a dormir, quando eu saía de casa, eles ainda estavam a dormir e lá conseguia vê-los um bocadinho no domingo, porque geralmente no sábado
ou havia um rancho folclórico, ou havia uma coletividade que fazia anos, ou um clube desportivo que fazia anos. E, portanto, foram realmente 26 anos intensos, não só aqui, obviamente, o somatório dos anos dedicados ao poder local. E quando estava depois, como o Luís Mestre disse, quando estava nas empresas, e a última empresa onde eu estava antes de vir para o Centro Social de Tondela, o Grupo Valor Portugal, aqui bem perto, a meia dúzia de metros, em Setúbal, vinha todos os dias dormir a casa, bebia o café quase todos os dias no Retiro Azul, mas sinceramente o que se passava no Conselho, o que se passava na Câmara, melhor assim, no município, nas juntas de freguesia, não sentia, não me transmitiam, não tinha essa percepção de como é que as coisas estavam. A partir do momento, a partir de maio de 18, quando eu, mais um conjunto de amigos que me foram lá a desencaminhar, estou a olhar ali para o João, foram-me desencaminhar a Setúbal para vir para o Centro Social. É interessante que a partir desse mês, não foi a partir desse mês, maio de 18, como é óbvio, mas a partir dessa altura começaram-me a transmitir, comecei a ter a percepção de como é que as questões andavam aqui em Palmela. E aquilo que eu senti, portanto, aquilo que me transmitiram, era de tal maneira, às vezes forte, que eu dizia para algumas pessoas, aqui uma ou duas estão aqui nesta sala, e eu virava-me para elas e dizia: tu estás a exagerar, não acredito que as coisas sejam assim tão más, és uma exagerada, ou és um exagerado. Mas depois fiz aquele pequeno truque que se faz em gestão, não é? Portanto, quando queremos ter a certeza de uma coisa, ou a quase certeza, sobre o mesmo assunto, pede-se a opinião a uma, duas ou três ou quatro pessoas de preferência diferentes umas das outras, e se a conclusão a que eu chego ao final de ouvir três ou quatro pessoas é a mesma, portanto, a opinião é sempre a mesma, então é porque, além do fumo, também há fogo. E foi, pronto, essa percepção que me transmitiram de que o Conselho estava a seguir um mau caminho, havia falta de visão estratégica, do ponto de vista de gestão dos recursos humanos as coisas estavam muito mal, as pessoas que falavam não eram ouvidas, um setor, e temos aqui vários atores do setor económico que me transmitiram que, isto, quando eu era o vereador do urbanismo, estou a falar em causa própria, peço desculpa, mas havia empresas que diziam-me a mim: era melhor eu estar lá em Setúbal, que estou perto do Porto. Mas eu sei que as coisas aqui, na Câmara de Palmela, na forma, o desenvolvimento do processo urbanístico é rápido, é claro e rápido a dizer o sim, ou é claro e rápido a dizer o não. E é isso que quem mexe com dinheiro, quem investe, é isso que precisa saber, não é? A rapidez das coisas. Face a este conjunto, eu comecei a ficar preocupado. E então tomei essa decisão. Antes de tomar a decisão, obviamente, que falei com a minha família, falei com a minha mulher, com os meus filhos, falei com amigos mais próximos, e não me esqueço de uma frase, ou de uma pergunta, que a minha mulher me disse, quando eu lhe perguntei a ela: qual é a tua opinião se eu voltar a esta loucura da vida autárquica? Loucura aqui no bom sentido, como devem calcular. E ela olhou para mim e disse uma frase muito interessante, ou fez-me uma pergunta: onde é que tu foste mais feliz? E quando ela me fez esta pergunta, obviamente que eu não precisei de responder, eu percebi o que é que ela me estava a querer dizer. Os meus filhos foram unânimes, quase todos em sintonia, então, e foi assim que, depois de falar com mais outros meia dúzia de amigos, resolvi avançar com um movimento independente, de cidadãos independentes que quisessem avançar nesta aventura de, não é ir contra o sistema, mas é quase. Se vocês, quem tenha interesse nestas coisas, vai verificar a legislação no que diz respeito, por exemplo, às eleições autárquicas, um movimento independente, e ali, portanto, os meus amigos das Caldas da Rainha sentiram isto na pele melhor ainda do que eu. Portanto, nós havemos de sentir isso, não é? Quando começámos a trabalhar naquela burocracia toda, mas eles sentiram isso. É mais fácil
constituir um partido e com esse partido irmos a eleições do que criar um movimento independente. É muito mais complexo. Obviamente que isto é o sistema a defender-se, porque não quer, e quando eu digo o sistema, meus queridos amigos, digo com pena, são todos os partidos do espectro partidário, todos os que têm assento na Assembleia da República. Aquilo que eu estou a dizer, a primeira vez que ouvi foi os meus amigos de outros movimentos independentes, pelo país fora, que já existem bastantes, que me transmitiram isso, e à medida que eu vou lendo a legislação, verifico que isso é mesmo verdade. O que não quer dizer, e isto não implica, que qualquer um de nós, que está aqui sentado, seja contra os partidos políticos, nada disso. Entendemos que os partidos políticos são fundamentais numa sociedade democrática, num sistema democrático. Agora também entendemos que, a nível local, há lugar para nós. Há lugar para movimentos independentes, obviamente constituídos por pessoas que não são de partidos e que não se revêem, a nível local, não se revêem, portanto, naquilo que eles fazem, nas pessoas que lá estão, portanto, têm esta oportunidade de irem votar num movimento independente. Eu tenho aqui algumas coisas escritas e algumas vou ler para ser mais rápido, não é? Só me perco a falar, já lá vou 9 minutos. Poderia estar aqui, provavelmente, algumas horas, a dizer o que é que, na nossa opinião, a percepção que nós temos daquilo que nos tem transmitido que não tem corrido bem nestes últimos anos no Conselho de Palmela. Mas optei por outra questão. Optei por quê? Por referenciar, penso que é mais correto, aquilo que nós faremos enquanto alternativa credível e com provas dadas. Portanto, nós achamos que somos uma alternativa credível, inovadora, com pessoas que, tirando eu que sou mais velho destas coisas e com o que tem mais experiência, ou o único que tem experiência política, tirando eu, nenhum tem experiência política, e não vejam isso como um aspecto negativo. E eu peço aos 56,5% de população que se absteve nas últimas eleições autárquicas, 56,5% é muito, batemos os recordes da abstenção neste Conselho, sempre, desde que há eleições, estou a falar eleições autárquicas, não estou a falar no Parlamento Europeu, e desde que há eleições autárquicas, foi o valor maior da abstenção. Isto também, nas últimas eleições em 2017, isto também quer dizer alguma coisa. Para bom entendedor, bem a palavra basta. E, portanto, nós queremos, desejamos, como é óbvio, que, além de vós, além de pessoas que votaram noutros partidos e que se não sentem satisfeitos por terem votado nesses outros partidos, que votem neste movimento independente. E o falar nestes 56,5% de abstenção é uma questão que nós vamos insistir muito ao longo deste ano, até outubro de 21. Eu disse que não ia falar do passado, ou não ia falar da gestão desta Câmara, mas acho que é correto e justo para algumas pessoas que estão aqui presentes e para outras que não estão presentes, mas que sentem aquilo que eu vou dizer. E eu vou ler. Por uma grande incapacidade de gestão de recursos humanos, a Câmara Municipal de Palmela perdeu, ao longo dos últimos anos, para outros municípios e organismos públicos, quadros qualificados que aqui cresceram e vestiram a camisola deste Conselho. Mas porquê é que ele está a falar nisto? É muito simples. O número de trabalhadores, nomeadamente técnicos, que saíram desta Câmara para outras câmaras e para organismos públicos foram muitos. Aquilo que eu queria aqui lançar é que os que cá estão, também não se vão embora, não é? Porque senão, quando chegar na nossa altura de ganhar as eleições, não temos cá ninguém. Portanto, eu disse isto agora com este tom mais leve, mas é dar uma palavra de força àqueles que ainda cá estão, aos que cá estão, que têm na sua vontade de ir embora, mas aguentem-se mais uns meses, porque as coisas vão de mudar. Quando há pouco estava a falar que nós temos provas dadas, e o Luís Mestre, quando falou, obviamente, eu fui vereador de urbanismo e a minha experiência toda a nível de poder local, mas uma das coisas que também, em contraste com o que se passa agora, é que eu orgulho-me de que sempre fomos uma equipa unida.
Tenho aqui a felicidade de ter aqui um ex-vereador, que foi vereador comigo, ali o meu amigo Alberto. A nível da variação, não quer dizer que de vez em quando não discutíssemos, mas a nível da variação, a nível da relação com a Assembleia Municipal e dentro da Assembleia Municipal, da relação com as juntas de freguesia, as Assembleias de Freguesia, era uma forma extremamente cordata, sincera, frontal e de respeito mútuo que havia. Essa é também uma das coisas que nós queremos trazer de novo para o nosso Conselho. Uma forma de fazer política com respeito pela oposição e pela opinião dos outros. Atenção, mesmo que os outros sejam dos nossos. Isto aqui, alguns nesta sala, penso que entendem podem entender o que é que isto quer dizer. Portanto, nós temos aqui uma equipa jovem dinâmica. Uma outra questão. Não houve, dou-vos a minha palavra, nenhuma estratégia montada para que vamos escolher só elementos do sexo feminino para candidatos às juntas de freguesia para a Assembleia Municipal. Okay? Há algumas cabeças, pronto, e que eles têm alguma experiência política. Isto é alguma estratégia política porque convém. Não, não foi. Foi por um mero acaso. Comecei com a Adelaide, foi minha colega na anterior empresa onde eu estava. A segunda foi a Ana Sofia. Por uma razão, passava eu em frente à casa onde ela viveu muitos anos. A Elizabeth está ali, alguns Arnhures. A Elizabeth é a mãe dela. E quando eu passei na minha moto em frente à casa onde morou o pai dela, o presidente Ferreira da Costa, alguns dos mais velhos lembram-se dele, foi presidente desta casa, deste município, e éramos muito amigos. Estava eu a passar de moto e lembrei-me de repente dela. Nem tinha o telefone dela, a gente já a conhece desde pequenina, não é? Mas não tinha o telefone, só nos falávamos por Facebook. E estão a ver como é que isto aconteceu. E ela aceitou. Com a Liliana, já a conhecia, trabalhava com ela como educadora de infância no Centro Social de Palmela, nomeadamente no Polo do Poceirão, na Cegonha. Olha, por não. Ela conhece aquela gente toda, o pessoal lá gosta dela. Ouvi dizer que a avó dela até era considerada a rainha da aceiceira. Portanto, estou a dizer isto em termos de brincadeira. Foi avó ou bisavó, já não me lembro bem. Tetra-avó. Portanto, ok. Foi. Depois, falta uma pessoa para a Quinta do Anjo. Então, uma amiga, a Madalena Roque, que não, infelizmente hoje não pode cá estar por questões de doença. Tanto a nossa amiga do Pinhal Lu falou com ela e ela disse, olha lá, Carlos, não conhece lá um casal assim? Eu não. Lá fui eu beber um café com o casal, que é aquela menina que está ali. Ela não conhecia de lado nenhum, é verdade, mas olhei para o marido dela, eu acho que te conheço de qualquer lado, não é? Ainda por cima ele chamava-se Fernando Contente. Quem é aqui de Palmela sabe que há aqui muitos contentes. O teu pai não é o Domingos Contente? Ok. Não conhecia ela, conhecia o marido dela, já não era mau, não é? E depois veio uma sugestão, porque eu sinceramente não me tinha lembrado da Orlando Matias, de quem sou muito amigo e de quem tivemos sempre uma relação profissional mais do que excelente e relação humana também, e alguém me diz assim, e a Orlando Matias? Olha, lembro-me bem dela, as pessoas que são de Palmela, a totalidade das pessoas de Palmela conhece-a, e fiz o convite. Estão a ver? Portanto, não houve aqui uma estratégia montada. Vamos escolher só mulheres porque isto pode ser bom do ponto de vista eleitoral. Nada disso. Foi exatamente este elencar que fez com que chegássemos aqui e tivéssemos 5 candidatas às freguesias e à Assembleia Municipal. Eu vou-vos tocar aqui algumas questões. Obviamente que, a um ano de eleições, ninguém tem o programa eleitoral feito. Como é óbvio, não é? Que ainda por cima, se fôssemos agora apresentar aqui o programa eleitoral mesmo, isto poderia ser quem está no poder e a correr, a correr fazer coisas. E a gente não quer isso, como é óbvio. Mas, quando vocês saírem, estão em cima ali de algumas mesas, o nosso manifesto. E o manifesto é uma declaração pública de princípios e intenções. Portanto, não estejam à espera de ver lá o aceiro,
ou de ver lá uma iniciativa cultural, vêm os nossos princípios. Leiam, por favor, com atenção, porque cada princípio daqueles tem subjacente aquilo que nós sentimos que tem que ser mudado no nosso concelho, na forma de atuar e de estar na política. Mas, ainda há pouco, a nossa Ana Sofia falava, obviamente que este movimento quer mais qualidade de vida de uma forma genérica. E nunca se esqueçam, quando hoje... Eu comecei nos anos 80 a falar em qualidade de vida, em Almada. Mas estão a ver, naquela altura, falar de qualidade de vida é falar de águas, esgotos, eletrificação. Hoje já não é tanto assim, porque felizmente a maior parte destas coisas já tiveram um salto qualitativo bastante grande. Obviamente que temos que ver uma rede de águas que já foi feita depois do 25 de Abril, mas já tem 46 anos, não é? Temos que ver como é que ela está a nível de manutenção, se tem algumas percas de água. Mas hoje, quando falamos em qualidade de vida, não nos podemos esquecer dos tempos que estão a correr. Não me estou a referir à pandemia. Estou-me a referir ao aumento gradual da temperatura, estou-me a referir às alterações climáticas, e se nós verificarmos com atenção aquilo que a gente vê que praticamente quase todos os dias que acontece pelo mundo fora, provocado pelas alterações climáticas, ou aquilo que nós começamos a ver em algumas zonas de atuação económica no nosso concelho, verificamos que o aumento gradual da temperatura, provocado por um conjunto de questões, está a ter impactos também em Portugal. E eu entendo que os municípios, nós que estamos mais perto das populações, temos essa obrigação de também fazer a nossa cota de parte de responsabilidade de lutar contra essas alterações. Mas, obviamente, temos que limpar os espaços públicos, que estão mauzinhos. Não vamos aqui falar na Amar Sul, temos tempo depois de aprofundar estas matérias. Vamos ter que criar pulmões verdes em todas as zonas urbanas do concelho, nomeadamente na maior zona urbana, que é a Vila do Pinhal Novo. Temos aqui um magnífico parque, o Parque Venâncio Ribeiro da Costa, alguns conhecidos pela Esplanada, aqui junto ao Castelo, mas que precisa de qualificação. E precisamos de acompanhar os outros municípios do país que já estão a fazer um trabalho muito interessante na batalha contra as alterações climáticas, no sentido de contrariar o aquecimento global. Escrevi aqui um ponto, melhor rede viária. E pensei, diabos, melhor rede viária, vamos lá ver, não vão pensar que é só colocar alcatrão. Não. Hoje em dia, quando nós falamos em melhor rede viária, tem isto implicitamente ligado à qualidade de vida. Obviamente que quem anda na Estrada Nacional, que liga Poceirão aqui a Palmela, quem anda lá todos os dias, inclusive eu, quando vou lá de moto, aqui precisa de ser arranjado, não é? Portanto, aqueles buraquitos todos, que são muitos, precisam de ser arranjados. E quem olhar com atenção para a sinalização vertical e horizontal, há de reparar que, em especial à noite, aquilo está assim um bocado perigoso, para não dizer muito perigoso. Portanto, temos obviamente que trabalhar nessa área. Mas se formos ao Pinhal Novo, e se formos à avenida principal, a Alexandre Herculano, olhamos e verificamos que há que trabalhar. Trabalhar do ponto de vista do bem-estar do cidadão, quiçá do ponto de vista do estacionamento, do ponto de vista também de ter mais zonas verdes. E quem anda aqui em Palmela, nomeadamente as pessoas mais idosas, sabem, podem não conhecer o termo, mas quando eu digo que é necessário implementar pavimentos suaves em algumas artérias do centro histórico de Palmela, sabem ou sentem, ou poderão perceber o que é que isto quer dizer, não é? Portanto, é uma questão que vai ser bem discutida. Já imagino que vai dar alguma luta, a luta a nível da discussão com as pessoas, mas isso é muito gratificante. E, portanto, quando há pouco eu falava na rede viária, quando eu falava no plano de circulação e estacionamento do Pinhal Novo, também estava a pensar o quê? É no novo ordenamento que nós precisamos de fazer. Não é só o ordenamento, se conseguirmos fazer isso, e nós queremos fazer isso, e eu tenho experiência disso, não tenho dúvidas que voltamos ao tempo em que uma Alta Europa, quando escolheu vir para cá, e tenho aqui algumas pessoas que acompanharam isso na altura, tiraram informações como é que eram as coisas na Câmara Municipal, como é que aquilo funciona. É muito lento, é muito rápido, demora muito tempo nas coisas, e uma das coisas que ajudou também na decisão deles escolherem
porque na altura o Governo queria que eles fossem para Sines. Era compreensível, não é? Eu percebia isso, como é óbvio. Mas eles sabiam que havia aqui mais mão de obra disponível do que na zona de Sines. Então queriam vir para aqui. E eu não tenho dúvidas que as informações que eles tiraram naquela altura, na altura eu era vereador, da Câmara Municipal de Palmela, ajudaram a decisão de virem para cá. E, portanto, digo-vos uma coisa, portanto, ainda não sei quem vão ser os meus companheiros e companheiras de variação a nível do Executivo Municipal, mas uma coisa eu sei, o pelour é um pelour que me vai dar uma dor de cabeça, mas eu vou ficar com o pelour do desenvolvimento urbanístico. Por uma razão simples, pela experiência que eu tenho e pela força política que eu quero dar a este pelour, que é a única forma de transmitir lá para fora, leia-se, para o desenvolvimento económico, para o movimento empresariado, para os empresários, sejam eles qual for a atividade económica, que nós queremos, na realidade, dar uma volta a isto. A agricultura, obviamente, uma das belezas deste Conselho, e vocês sabem, quem conhece o Conselho, e que a mim sempre me seduziu, é que tanto podemos estar aqui a discutir o polo industrial da Alta Europa, ou o cluster automóvel, como podemos estar a discutir a vinha, e podemos estar a discutir, mas que tipo de agricultura, além da vinha, que a gente pode trazer para cá, e que se adapte a estas novas alterações climáticas, e que tenha poder de procura, na área metropolitana de Lisboa, mas quiçá também tenha procura a nível da exportação. Portanto, nós temos isso. Portanto, a agricultura, para mim, para nós, vai ter também uma preocupação muito especial. Claro que isto não é novidade para ninguém, não é? Porque quando nós fizemos esta nossa a ligação minha com a agricultura é grande, nomeadamente com a vitivinicultura, quando eu cá cheguei a Palmela, rótulos de garrafas ou de vinho engarrafado em Palmela era muito pouco, penso que vocês sabem isso, não é? E, portanto, uma das adegas mais, hoje em dia, mais laureadas, com prémios, com medalhas de ouro, de prata, etc., por aí fora, a nível do mundo todo, é cá de Palmela, e quando eu cá entrei, quando eu entrei para Presidente, todo o vinho era vendido ao José Maria da Fonseca. Não tenho nada contra o José Maria, não é? Neste caso, quanto ao Domingos Soares Franco e quanto ao António, não é nada disso. Mas, se o vinho fosse engarrafado com um rótulozinho de Palmela, era muito melhor. Portanto, e hoje, o trabalho que nós tivemos na altura deu naquilo que é a nossa realidade, que todos nós nos orgulhamos. Já vou nos 27 minutos. No que diz respeito à cultura, ao trabalho da cultura, tenho aqui gente da cultura, ao trabalho com o associativismo desportivo, recreativo, com a juventude, o que é que nós queremos fazer? É muito simples, é trabalhar em parceria. Mas o trabalhar em parceria, há muita gente que não sabe não percebe o que é isto de trabalhar em parceria. Julga que trabalhar em parceria é, eu faço um projeto e agarro no projeto, vou bater à porta da associação A, B ou C, tenho isto aqui para fazer com vocês. São simpáticos, podem se rir para nós, mas por trás cascam-nos. Não pode, a parceria não é isto. A parceria é eu querer levar à prática um projeto no domínio da música, reúno com as pessoas da música do nosso Conselho, e felizmente que são muitas, individuais e coletivas nas associações, e digo, olha, eu tinha ideia de fazer uma coisa destas, mas como é que a gente vai fazer isto? Estão a ver? Esta é a forma correta de as pessoas, leia-se, as pessoas que estão na cultura, as pessoas que estão no desporto, as pessoas que estão na parte da recreação. Então a juventude é muito sensível a isso. Portanto, tudo o que sejam projetos nestas áreas têm que nascer em conjunto. Não podem ser coisas pensadas por melhores técnicos que a gente tenha. Okay? E temos excelentes técnicos, eu conheço muitos deles, ainda são do meu tempo. Não, as coisas têm que ser pensadas em conjunto com estas associações. E assim nós conseguimos fazer e conseguimos ganhar as pessoas, conseguimos ganhar essas associações culturais e desportivas para que trabalhem de alma e coração para o nosso Conselho. Isto, obviamente, passa-se em todos os domínios. Eu lembro-me dos tempos em que nós fazíamos planos de desenvolvimento desportivo nos diferentes domínios. Fazíamos isso, obviamente, com quem? Com os nossos parceiros, não é? Não vou estar a imaginar nada de futebol,
até porque não gosto muito de futebol, acho que toda a gente sabe isso, não é? Mas se eu quiser fazer alguma coisa de futebol, vou ter, olha, acho que pelo menos o Carlos Valente está aqui, é o presidente do Palmeirense, obviamente que vou-lhe perguntar a ele, e obviamente que vou perguntar ao Pinhalvense, e obviamente que vou perguntar às outras equipas que jogam futebol no nosso concelho, não é? Porque isso é importante, independentemente de eu gostar ou não, ou de nós gostarmos ou não, obviamente que eu sei que a gente gosta, e portanto nós estamos cá para trabalhar para as pessoas. O património, obviamente, que é escusado dizer, não é? Portanto, a Ordem de Santiago, as ordens militares, tudo isso começou no meu tempo e, portanto, esse tipo de trabalho vai continuar também em parceria com as nossas coletividades, que têm a cultura no seu sangue, mas também em parceria com a Academia. Temos muitas universidades que começaram a trabalhar connosco e não tenho dúvidas que vão continuar a trabalhar. Mas tenho aqui um à parte. Queria convidá-los, hoje ou neste fim de semana, peguem, ou vão a pé, faz bem, exercício, ou vão no vosso carro e vão ao Castelo de Palmela. Vão ao Castelo de Palmela e vão ver com atenção o que é que lá se está a fazer agora. Que, na minha opinião, e dos meus amigos, que nós estivemos lá há uma semana e tal, portanto, é um crime, na minha modesta opinião. Então, esta Câmara Municipal quis fazer uma ideia, fazer pavimentos, uma forma de que o pessoal que tem dificuldade em andar, nomeadamente o pessoal que anda, infelizmente, de cadeirinhas de rodas, que tenha facilidade em andar no castelo. O objetivo é correto, o objetivo é um bom objetivo. Agora, eu cheguei ali e vejo vigas de aço, vejo estruturas de apoio a essas vigas de aço que parecem sapatas para um prédio com 10 pisos. Eu vi isso pela grossura dos ferros. E depois subo um bocadinho e vejo mais vigas de aço. Eu juro-vos que isto me veio à cabeça, em estilo de brincadeira, apesar daquilo não ser para brincar, com certeza que o Sr. Presidente da Câmara, como é do Pinhal Novo, quer pôr aqui algum comboio dos antigos. Ouçam, eu não tinha aqui isso para dizer, mas não resisti a dizer. Vão, por favor, lá, e se eu estiver a exagerar, depois digam-me lá, Carlos Sousa, olha, tu estavas a exagerar. Portanto, o objetivo é bom, é correto, mas fazê-lo daquela maneira, por amor de Deus, revela, portanto, uma insensibilidade, revela uma falta de bom senso, uma coisa fantástica. Em relação aos IPSS, não é por estar no IPSS, mas obviamente que depois de estar a trabalhar em IPSS já desde outubro 17 no Tabor e agora desde maio 18 aqui no Centro Social de Palmela, estou muito mais ganho para aquela realidade. E da relação da Câmara com as IPSS, todas do nosso Conselho, eu só digo uma coisa, não basta nós fazermos periodicamente reuniões das comissões, da Comissão Local da Ação Social. Temos que fazer, de acordo com a legislação em vigor, não chega. E tenho aqui, posso dizer o nome dele, que ele não se importa, tenho aqui o professor Ricardo Martínez, que foi um bom parceiro, quando nós fizemos o projeto Palmela Vida, era assim que se chamava. E na altura não havia legislação ainda para comissões locais, não havia falar em rede, era uma coisa que era muito desconhecida. Nós fomos os primeiros no país a trabalhar em rede e em parceria, aqui nesta sala, com IPSS. Portanto, não basta a gente ter uma comissão local a funcionar. Não. A ligação entre a Câmara Municipal e estas estruturas tem que ser muito maior. Muito maior não quer dizer que seja passar cheques, não. É o sentir os problemas delas para ser também um advogado delas junto da Administração Central em relação aos seus problemas. Eu tenho aqui um conjunto, eu vou avançar mais depressa, tenho aqui 3 ou 4 parágrafos que eu pedi para me fazerem, porque eu não sei o suficiente para isso, mas que, do ponto de vista pedagógico, aprendi ali no Centro Social. E que tem a ver com o seguinte, portanto, a forma como os nossos filhos, os meus filhos foram educados, como os meus netos estão a ser educados, é exatamente como há 200 anos atrás. A forma é exatamente como há 200 anos atrás. Os nossos governos, os nossos ministérios da Educação sabem isso, eu acredito que sabem isso,
mas não tiveram ainda coragem para dar o salto qualitativo. Ou de adaptar, eu só vou dizer o nome, porque não sou especialista na área, ou adaptar as metodologias do Montessori, ou ir ver como é que a educação se faz na Finlândia, portanto, e fazer com que os nossos filhos, os nossos netos, não sejam educados de acordo com este tipo de sociedade onde a gente vive. Porque este tipo de sociedade onde a gente vive é uma má sociedade. Porquê? Porque o planeta está como está, as alterações climáticas estão como estão, o David Attenborough, agora na Netflix, está lá a ter uma magnífica, com os seus 93 anos, uma magnífica série, onde ele diz nos 93 anos que ele tem, que é pouco, não é nada historicamente, as espécies que ele já viu desaparecerem nos seus anos de vida, e portanto é este tipo de sociedade que está a fazer esse mal ao nosso planeta. Mas é interessante, é que os nossos filhos, os nossos netos, estão a ser educados para seguirem exatamente o mesmo caminho. Isto não é uma responsabilidade direta da Câmara, mas eu sinto que nós, enquanto eleitos locais, temos essa responsabilidade de contribuir para que as coisas, este tipo de coisas, dê um salto qualitativo e mude. Estou quase a chegar ao fim, hein? Mesmo ao fim. Maior participação dos cidadãos na vida do Conselho e na vida municipal. Foi uma coisa com que eu lutei durante muitos anos. Quem trouxe para Portugal a palavra democracia participada e orçamento participativo fui eu e mais um amigo meu, falecido, o Luís Guerreiro, que a convite de uma pessoa minha amiga, fomos a Fortaleza ver como é que eles lá faziam, como é que eles lá incentivavam a participação dos cidadãos. O célebre café, o café da manhã. Aprendemos muito, trouxemos isso para cá. Trouxemos, as primeiras experiências de orçamento participativo foram feitas aqui em Palmela. E hoje, felizmente, dos 308 municípios do país, já temos, quiçá, centena e meia, Lina, centena e meia, que está, e atenção, de todas as cores partidárias, isso é que é muito rico isso, estão a fazer orçamentos participativos. Aqui também se continua a fazer reuniões com as pessoas, com os cidadãos. A iniciativa chama-se Eu Participo, assim como Dino no Ar. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, nós vamos fazer uma reunião com a população à Lagoa do Calvo. Obviamente que as pessoas sabendo que o Presidente da Câmara vai lá e os vereadores vão lá pôr as suas reivindicações. Primeira regra de ouro, nós eleitos, temos que saber escutar. E uma coisa que eu aprendi que é uma coisa muito rica, o cidadão pode ter a 4ª classe, pode ter a 3ª classe ou a 2ª classe, mas ele olha para o eleito que está na mesa e sabe perfeitamente se o eleito está a o ouvir com atenção, se o está a escutar com atenção ou não. Primeira questão, primeira regra de ouro, o escutar e ouvir com atenção. Mas depois, a outra regra de ouro, e que aquilo que me dizem é que esta gestão não percebe bem isso, é que se ali o meu amigo Domingos Saraiva, que está aqui à frente, faz uma pergunta que eu não gosto, eu respondo-lhe, estou 1 hora a responder, o que é que acontece? A malta toda adormece e na próxima reunião vem 1/10 das pessoas que vieram àquela reunião. Portanto, não basta nós colocarmos no papel a dizer que fazemos o Eu Participo, que fazemos sessões que a população pode ouvir. Não. Isso só funciona se elas sentirem que são ouvidas. E nós queremos e nós vamos, outra vez, dinamizar e fazer sentir isto às pessoas. Não vai ser fácil, não é? As pessoas estão de pé atrás. Não vai ser fácil. E isto, como eu disse, para tentarmos tudo por tudo para diminuir os tais 56,5% da abstenção das pessoas. Nós, pus aqui, isto foi ontem que escrevi isto, queremos que os jovens sejam os nossos parceiros permanentes na inovação, na defesa do nosso planeta, no pensar fora da caixa. Esta história do pensar fora da caixa é muito importante. Porque para já, pelo tipo de educação e de formação que nós tivemos. No meu caso, não é? Porque, já tinha alguma idade. Apesar de ter a mania que ainda sou novo, estou aqui para as curvas, mas eu sei a idade que tenho. E, portanto, eu tenho que ter, eu digo eu tenho, portanto,
os meus colegas, futuros colegas e companheiros agora de luta que estão aqui comigo, também têm que ter isso. Mas eu sinto isso quando, por exemplo, algumas delas que nunca tiveram na política, e o próprio Tiago, não é? Também, que nunca teve na política, de vez em quando vem com ideias, eu ponho-me a olhar para ele, olha que ideia maluca, nunca tinha pensado nisso. Estão a ver, isto é muito rico. Portanto, eu que tenho uma experiência enorme, mas quer não, o resultado da experiência às vezes obriga-me a pensar dentro da caixa. E nós temos o espírito aberto e a cabeça aberta para pensarmos fora da caixa, podemos ter essa ajuda de uma forma muito grande e salutar por parte da nossa juventude. E vamos querer uma coisa que eu felizmente tenho da experiência do contacto, do relacionamento, é com o mundo académico. Nós temos na nossa Península de Setúbal um mundo académico interessante, muito rico, desde o Instituto Politécnico de Setúbal, como é óbvio, passando pelas escolas profissionais, passando pelo polo universitário que temos no Monte da Caparica, temos já uma grande riqueza. E, portanto, nós queremos que eles sejam os nossos parceiros também em soluções inovadoras. Para onde? Soluções inovadoras no que diz respeito ao trabalho do próprio município. Porque há coisas onde nós ainda poderemos melhorar muito. E quando estou a falar nisto, não estou só a falar, atenção, das novas tecnologias e nos computadores, não estou só a falar nisso. Novas formas de trabalhar. Isso é muito importante. Eu vou já terminar. 41 minutos é uma grande injeção. Ok, estou a passar folhas à frente já. Portanto, gostaria de vos pedir que vocês fossem os nossos formadores de opinião por excelência. A grande maioria de que está aqui sabe como é que, não digo nós, peço desculpa, vocês não estavam cá, mas sabem como é que eu e a minha equipa, dos meus vereadores, dos meus técnicos na altura, como é que trabalhávamos. Muitos de vós lembram-se do Festival do Queijo Pão e Vinho. Muitos de vocês lembram-se como foi o início da Mostra de Vinhos de Marteca e Poceirão em Fernando Polo. Outros lembram-se das iniciativas da Queima do Judas. Portanto, o relançar, o ir buscar tradições antigas que estavam esquecidas e que nós fomos buscar. Mas muitos lembram-se também, alguns mais do Pinhal Novo, das festas populares do Pinhal Novo, quando nós a criámos. Tive o prazer de as criar. Tu já eras nascida, Ana? Sofia, não eras ainda, não, na altura. Já não foi com o pai dela, era eu e era o Zé Agostinho, que era, na altura, o presidente da Junta de Freguesia do Pinhal Novo. Infelizmente já morreu, mas um bom amigo. Portanto, esta forma de trabalhar, aqueles, não é os mais antigos, mas aqueles que têm mais experiência, mais anos, portanto, lembram-se disto, sabem como é que nós trabalhávamos, como é que eu trabalhava, e peço-vos, sejam os nossos formadores de opinião, junto do pessoal mais novo, que obviamente que, face à sua idade, não teve essa gratificante experiência. Eu não tenho dúvidas que hoje hoje é o início de uma nova etapa. Queremos que viver e trabalhar volte a ser um orgulho para todos nós. Tenho aqui uma frase que não é minha, mas que ele não se importa que eu utilize, e que diz isto, e dizia-me ele isto há uma semana atrás. Tiago, Palmela precisa de quem ama. Estás lembrado, não é? Palmela precisa de quem ama. E todos nós, os que estão aqui comigo, e todos vocês, nós amamos Palmela. Meus caros amigos, muito obrigado. Viva o Conselho de Palmela! Muito bem, está assim apresentada formal e oficialmente a candidatura de Carlos Sousa à presidência da Câmara Municipal de Palmela nas próximas eleições autárquicas de 2021. O momento que segue é destinado a perguntas dos senhores e senhoras jornalistas.
As questões devem ser colocadas ao candidato do Movimento Cidadãos pelo Concelho de Palmela e serão respondidas pela ordem que forem colocadas. Senhores jornalistas, a partir de agora é convosco. Penso que tem o microfone, que tem um tripé. Eu vi-o há pouco, agora não o consigo encontrar. Está aqui, ali junto. Tem ali um. Depois da quarta fila, aqui, tem um microfone. Se não se importam, até para não andarmos com o microfone de mão em mão, aproximam-se do mesmo e colocam as vossas perguntas. Não me digam que não têm dúvidas. Foi muito eloquente, não é? Consigo entender. Muito bem. Não havendo dúvidas, vamos fechar dizendo apenas, e para começar, que na saída devemos sair ordeiramente, devagar e guardando as distâncias de segurança. Está terminada assim esta cerimónia de apresentação de candidatura de Carlos Sousa à presidência da Câmara de Palmela e também das cabeças de lista aos restantes órgãos autárquicos do Concelho nas eleições autárquicas de 2021. Esta sessão, como é tradicional em Palmela, deveria acabar com um moscatel de honra, mas a situação que vivemos não permite celebrar desta forma este momento. Para cada um de vós, temos à saída uma pequena garrafa de moscatel da nossa adega corporativa de Palmela, que poderão guardar ou então fazer um brinde mais tarde. Protejam-se, tenham saúde e tenham uma muito boa tarde.